continua. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então é interessante. Jesus não está falando de uma maneira apocalíptica. Quando você vir falar de terremoto, é o fim. Não, pelo contrário. Ele fala, vão acontecer essas coisas, mas não é o fim. É o princípio das dores. Em outras palavras, irmãos, antes de conseguir, fique sua Bíblia aberta. O que Jesus está deixando bem claro para mim aqui, que esses sinais, se bem que nós estamos buscando um sinal, esses eventos cataclísticos do mundo, terremotos, guerras, não são um sinal que marca quando Jesus voltará, mas marca quem voltará. Ele voltará. Em outras palavras, Jesus falou para os discípulos assim: o mundo vai estar caótico durante esse intervalo de tempo, desde agora e a minha vinda, a ponto de parecer que eu não voltarei. Os sinais mostram o estado caótico em que o mundo iria estar cada vez mais, enquanto Jesus não voltava. Então ele mostra, eu não vou voltar por causa dos sinais, eu vou voltar a despeito deles. Porque estas coisas farão parecer que eu não voltarei, mas a despeito disso, não vos assusteis, eu voltarei. Jesus não fala, eu vou voltar porque haverá guerras. Ele fala, a despeito das guerras, não deixe a fé de vocês morrer, eu vou voltar. Ele não fala, eu vou voltar porque haverá terremotos. Ele fala, não, a despeito dos terremotos, continuem acreditando que eu não me esqueci de vocês. Os sinais dão ênfase em quem e não no quando. Os sinais são qualitativos, não temporais. Não é para ele ficar marcando, mais um terremoto aconteceu, Jesus vai voltar. Não, pelo contrário. Mais um terremoto aconteceu. Em outras palavras, Satanás, cada terremoto, cada destruição, é uma pregação de Satanás. É uma maneira dele falar assim, Deus esqueceu de você. Cada desgraça que acontece nesse mundo é um sermão de Satanás para fazer você acreditar que Deus abandonou você. Cada desgraça que acontece na sua vida é um testemunho de Satanás para fazer você acreditar que você está sozinho. E aí que ele fala, tenha fé, porque a despeito disso, eu não me esqueci de vocês. Não se assustem, meus filhos. Vocês vão ouvir falar de guerras, de terremotos, de tragédias, de fomes. Mas não vos assusteis. Isso é apenas o princípio das dores, não é o fim ainda. Mas eu não me esqueci de vocês. E mais, ele continua falando aqui no verso 14. E aqui vem uma coisa que me chama a atenção. Verso 14. Aliás, vamos continuar aqui. Verso 9. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo onde muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então será o princípio das dores? Então não é o fim? Então virá o fim. O que Jesus quis dizer? Olha, vocês vão ver constantemente ao redor da história uma constante pregação satânica de que eu me esqueci de vocês. Vocês vão ver ao redor da história uma constante demonstração lógica de que a Bíblia não faz sentido. Por isso, o amor se esfriará de quase todos. Na frente, ele perguntará, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, porque o mundo não ia ter tantas evidências palpáveis. Mas a despeito disso, eu faço duas promessas para vocês. Em primeiro lugar, Satanás não conseguirá impedir a pregação do Evangelho. Esse Evangelho do Reino que eu estou falando com vocês não vai ser colocado na prateleira. A despeito das coisas contrárias, ele será pregado a todo mundo e aí vai vir o fim. E mais, eu vou voltar. A despeito desses sinais. Então repito, Jesus não vai voltar por causa desses sinais. Ele vai voltar a despeito desses sinais. Ele não vai voltar por causa das guerras. Ele vai voltar a despeito das guerras. Porque a guerra é uma maneira de Satanás insistir em dizer que Deus me esqueceu. As tragédias são a maneira de Satanás tentar convencer o mundo de que não existe Deus. E muitos desistem por causa disso. Se há Deus, por que há tanta gente sofrendo? Mas a despeito disso, ele vai voltar. E ele continua dizendo aqui, no verso 30, no verso 30, então aparecerá no céu. Interessante, desde a pergunta dos apóstolos, qual foi a pergunta deles? Que sinal?
A palavra sinal só volta a aparecer aqui no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal é Ele mesmo. O sinal é Ele. Ele vai vir no céu. Que sinal haverá? Ele fala das coisas que vão acontecer no mundo e ele fala, então vocês vão ver o sinal que vocês estão pedindo. Vocês vão ver no céu o sinal do Filho do Homem e vão saber que é Ele e não outro. É Ele e não um charlatão. É Ele e não um mentiroso. É Ele e não um pseudo-cristo ou um falso profeta. O sinal é Ele mesmo. Então, meus amados, continuem acreditando. Vocês não sabem o dia que o Filho do Homem virá. Mas Ele vai virar. Mas Ele vai vir. Ele vai virar. Translate this to English. Ele vai vir. Porque às vezes a gente comete uma certa confusão. É engraçado, vocês já notaram que tem alguns brasileiros que vêm aqui da América? Eu não estou falando de você que já mora aqui há muitos anos, eu não estou falando dos jovens que foram alfabetizados aqui, isso é outra história. Quem estudou aqui, é lógico, está mais com o inglês na cabeça do que o português. Tem crianças que praticamente só são filhos de brasileiros, devem pegar pequenininhas. Não são desses que eu estou falando. Eu estou falando daquele típico brasileiro, que ele vem para cá, passa às vezes 6 meses. Então, alguns casos até menos. E ele volta para o Brasil assim, irmãos, tudo bem? Eu esqueço como fala isso em português. Desculpa, irmãos, eu faço confusão. O inglês, como diz mesmo. Então, você sabe como fala. Não precisa disso. É verdade, tem gente que vem pra cá, não aprende o inglês e esquece o português. Esse aqui é o meu problema. Voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Irmãos, olhem esse verso aqui que para mim é muito esclarecedor. Verso 34. Lembra que ele misturou que eventos? A destruição de Jerusalém e a volta de Jesus. E ele fala no verso 34. No verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Próximo o quê? A destruição de Jerusalém. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração dos apóstolos. E eles viram a destruição de Jerusalém. Mas, a respeito daquele dia e hora, quando usa a partícula mas, significa o quê? Vocês estão falando com os irmãos aqui, irmãos? Até hoje eu só preguei em igrejas do norte. Mas, a frase a seguir é uma modificação do que eu falei anteriormente, não é isso? É uma partícula que eu mudo o que eu falei antes. Eu vim aqui de carro, mas vou voltar de ônibus. Então ele diz, quando vocês virem acontecer essas coisas, sabem que está próximo às portas. Mas, com relação àquele dia e hora, ou seja, a minha vida, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.